Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast da Magali Nascimento. Estamos aqui, eu, o Fernando, a Magali, que é quem sabe das coisas, né? Como eu falei, eu só conduzo as entrevistas aqui, conduzo o episódio, mas novamente a gente diz que é muito bom você estar aqui, é muito bom a gente poder debater assuntos que vão certamente fazer diferença na sua vida. E essa semana a gente resolveu falar sobre algo que deu um certo trabalho para a gente pesquisar, né? A gente, sabe, é um assunto bem interessante, complexo, mas você vai ver que realmente pode fazer a diferença na sua vida ou na vida de alguém que você conhece. Hoje nós falaremos sobre pés diabéticos. Então, Magali, conta pra gente, o que são pés diabéticos? Diabetes é uma doença que é ocasionada pelo aumento de açúcar no sangue. E essa patologia ela pode interferir em dois sistemas muito importantes periféricos, que é o sistema vascular periférico e o sistema nervoso periférico. No sistema neurológico periférico, os nervos não funcionam bem. E no sistema vascular periférico, os vasos sanguíneos não agem da mesma maneira que se ele tivesse saudável. E como que funciona essas alterações que elas ocorrem nesses dois sistemas? Explica um pouquinho pra gente. No sistema nervoso periférico, tem alteração da sensibilidade, tanto nas mãos quanto nos pés, e da mobilidade. Como que funciona essa questão da mobilidade? Explica pra gente. A perda da mobilidade, por conta que os nervos ficam enrijecidos, os nervos não fazem a contração necessária. Aí eles meio que atrofiam, formando os dedos, que a gente chama de dedos em garra. E isso pode causar várias lesões, tanto calos na ponta dos dedos, por conta do aumento de pressão na hora que a pessoa pisa, e em cima dos dedos, causando calos. A perda da sensibilidade, ela é gradual. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa, se ela pisa no chão quente, ela não sente, porque ela tem o sistema debilitado. Se ela pega uma panela quente, ela não tem esse tato, não tem a sensibilidade à temperatura, e isso pode causar vários danos. E também tem a questão mesmo da dor, né? A pessoa também perde o sentido da dor. Quer dizer, às vezes os pacientes normais, pessoas sem a doença, elas, por exemplo, vão pisar em algo pontiagudo, uma pedra, um caco de vidro, e já vai tirar o pé logo em seguida. E às vezes com o paciente diabético isso não acontece, né? Não, se tiver com o sistema nervoso periférico acometido, ela tem essa perda total de sensibilidade, tato, dor, temperatura. Eu lembro uma vez que você comentou sobre um paciente que ele pisou, perfurou o pé de manhã e ele ficou o dia inteiro com literalmente a pedra no sapato. Ele ficou e aí, como ele não sentia dor, ele tinha ele ainda é vivo, ele tem a neuropatia periférica, então ele tem ainda uma ferida e por conta de não sentir, ele teve vários danos, porque passou um bom tempo até ele notar que tinha algo errado, porque ele não fazia a inspeção necessária para ver se tinha ferida, se não, mesmo sabendo da doença que acomete ele. E aí o que aconteceu? 2, 3 meses depois, ele teve que fazer cirurgia, porque um dedo dele necrosou, porque tem a falta de irrigação. Aí as células não funcionam do jeito que deveria, por conta do sistema vascular, então não leva nutriente, oxigênio, tudo que a célula precisa. Aí ele teve uma necrose
e teve que amputar o dedo. Ele amputou, se eu não me engano, o terceiro artelho do pé esquerdo. Aliás, dentro desse assunto importante, você já deu até uma deixa, né, um comecinho para falar da questão do sistema vascular periférico. Sim. Né? Quer dizer, quando a gente fala sobre dificuldade de cicatrização ou a necrose dos membros, está relacionado a isso que você falou. Sim, porque os vasos eles ficam mais comprimidos, né? Porque o diabetes tem uma irrigação descompensada, né, na parte sanguínea, aí atrofia. Então, não vai o fluxo necessário para as extremidades. E aí acontece de ter um ferimento, não sentir, de abrir feridas e ela não fechar. O melhor é prevenir do que tratar uma ferida aberta. Também aquela questão da permeabilidade dos vasos, né? Como eles ficam perdem aquela questão de passar o sangue pelos vasos, também acaba que pode causar necrose dos membros por causa disso. Isso, quer dizer, porque fica enrijecido, né? Sim, então o que você está explicando para a gente que é muito importante a questão da prevenção. Sim, prevenir sempre no diabético é muito melhor do que tratar. E como que funciona essa questão da prevenção? O que um paciente com diabetes ele tem que tomar cuidado, especialmente relacionado aos pés? Explica pra gente. O autoexame é extremamente importante, a pessoa tem que notar uma vermelhidão, algo estranho, pela diabetes já tem um ressecamento maior da pele, porque falta nutriente. Se o organismo não leva nutriente, o que o paciente tem que fazer? Hidratar, porque aí a pele vai ficando sensibilizada, vai escamando tal. Então, o melhor, hoje em dia no mercado tem uma vasta linha específica para diabético, porque acomete muita gente, né? E tem que tomar muito cuidado também, porque é uma doença muito silenciosa. Ninguém sente uma dor antes de saber que é diabético. Tipo, quem tem hipertensão sente uma dor na nuca, sente dores fortes de cabeça. O diabético não, quando ele nota, ele já é portador e já não tem mais reversão. É extremamente complicado. E aí, esse autocuidado, se a pessoa já é um pouquinho mais acima do peso, já é mais idosa, ela não consegue chegar no pé, aí ela tem que pedir para uma segunda pessoa fazer essa avaliação para ela, e aí é onde entra o podólogo, né? Porque o podólogo vai saber avaliar o tipo de pele, qual o hidratante melhor, o corte correto, que é extremamente importante, porque a gente não pode deixar um paciente lesionado, né, numa situação dessa. Nunca a gente deve machucar, mas quando fala diabético, o cuidado tem que ser redobrado, porque qualquer lesãozinha pode virar uma ferida que vinha a ter uma necrose ou algo do tipo. Inclusive a pessoa que ela tem o diagnóstico, ela descobre que tem diabetes, ela também precisa passar por uma mudança de hábitos que muitas vezes vai incluir até uma questão de uma virada de chave psicológica, né? Ela tem que entender que vai ter uma mudança de vida, uma mudança de hábitos, e uma coisa que era tão simples quanto cortar as unhas começa a se tornar uma coisa importante, né? Quer dizer, a pessoa não deve cortar as unhas sozinhas, porque isso pode causar problemas, né? Isso, porque qualquer lesão pode virar um dano muito sério. Meu Deus, então é realmente importante a gente ter esse cuidado e espalhar essa informação para que todos tenham realmente esse conhecimento. E aí me diz, chega um paciente aqui na sua clínica e ele fala, eu sou diabético. Como que você vai analisar? O que vai ser o tratamento? Explica isso pra gente um pouquinho. Normalmente, se não tiver nenhuma ferida aberta tal, a gente faz a correção do corte, extremamente cuidadoso para não abrir nenhum ferimento, né, nesse paciente. Se tiver ressecamento, indica os melhores hidratantes.
Pode ser qualquer hidratante? Não, hoje em dia tem uma vasta linha específica para diabético. E o hidratante que funciona para uma pessoa pode não ser o mesmo. Não é o indicado para outra, porque vai muito do tipo de pele também. Às vezes a pessoa é mais morena, a pessoa é mais branca, a pessoa é mais gordinha, a pessoa é mais magrinha. Então tudo isso interfere também. Se a pessoa faz uma boa hidratação interna com água, hoje em dia uma nova pesquisa fala que uma pessoa tem que tomar 35 ml de água por quilo. Então aquele conceito de 2 litros por dia já virou antepassado, porque é 35 ml por quilo, nova pesquisa. E aí o portador de diabetes, ele já tem um ressecamento natural da pele. Se não fizer o uso de um bom hidratante e uma boa irrigação interna, pode levar a vários problemas. Porque imagina uma pele toda ressecada. O diabético fica ali pisando naquela calosidade que vai abrir uma rachadura. Abrir uma rachadura pode abrir uma fissura, que é o que sangra, né? E aí, no chão, né? Pode pegar um fungo, uma bactéria, o portador já tem uma cicatrização mais debilitada e aí acomete várias coisas. Por isso, o autoexame ou uma pessoa habilitada é muito importante. Perfeito. E digamos que chega uma pessoa que te procure que já está num estágio um pouco mais avançado, com algum ferimento que não está cicatrizando, enfim, como que seria o atendimento para esse tipo de paciente? Dependendo do lugar da lesão, o tamanho da lesão, a gente consegue fazer. Tem cauterização a laser, tem os procedimentos necessários para manter do que está para melhor. Agora, dependendo se for uma lesão muito mais profunda, a não ser que o médico oriente, vá ao podólogo, porque o podólogo pode tratar uma ferida, só que dependendo a camada que ela pega, aí já não é mais a nossa área. Entendi. Aí a gente já invade um vascular, ou algo do tipo. Mas dependendo do tamanho da ferida, vamos supor, se o paciente infeccionou a unha, o diabético já tem uma prestação mais demorada, só que a gente pode tratar. Faz o procedimento necessário e se não vir a cessar a inflamação, a infecção ou não fechar, aí a gente tem que ver com o médico, que às vezes tem que tomar algum antibiótico e tal, e a gente não pode dar, né? O nosso é só local. Então é aquela questão que a gente sempre fala, que a gente sempre frisa, que é uma equipe que faz o acompanhamento do diabetes. Sim. Tem a questão do podólogo, a questão do endócrino, como a gente citou, até mesmo um acompanhamento psicológico, também. Sim. Tem a questão de um acompanhamento cardiológico, até mesmo de um educador físico, né, para poder fazer com que aquelas atividades físicas tragam um pouco mais de qualidade de vida para o paciente. Sim, porque assim, a equipe, a pessoa foi diagnosticada portadora de diabetes. O que acontece? Às vezes a medicação que ela está tomando não é a viável para ela, porque cada um tem um biotipo, né? Uma estatura, um peso, uma idade. E aí o que acontece? O ideal é passar por um endócrino. O endócrino é o responsável, o médico é responsável para dizer se a medicação é a ideal, se o que a pessoa está fazendo é o necessário para ela. Aí o educador físico, normalmente, a pessoa portadora de diabetes já é um pouquinho acima do peso. Às vezes acontece da pessoa ser magra e ter diabetes, mas é bem mais difícil. Normalmente muito diabetes tipo 2, que já é por conta da elevação de açúcar mesmo no sangue. Não é a deficiência da insulina no organismo, e sim o excesso dela. Aí o que acontece? O educador físico vai entrar com uma atividade, tal, para ela poder estar ali queimando aquela gordurinha. O nutricionista, para indicar os melhores
alimentos, uma melhor dieta para ela ficar bem. Sim. E o caso do psicológico, por quê? É muito comum a pessoa sair da rotina que ela tem, de comer errado, de se alimentar em horas totalmente bagunçadas. Aí o que acontece? O psicológico da pessoa abala. Tem muita gente que tem diabetes emocional. Já ouvi falar. Aí o que acontece? Vai no psicólogo, se for o emocional já vai tratar o que está acarretando, e aí ela vai ter que mudar de rotina se ela quiser ter uma qualidade de vida, porque o diabetes é silencioso. Muito bom esse papo que a gente teve, muito bom a gente pegar um pouco de informação, né, Magali, passar isso para as pessoas, porque a gente está falando de algo sério, que atinge grande parte da população brasileira. Não pode ser negligenciado. De jeito nenhum, realmente a diabetes, o cuidar da diabetes pode ser a diferença entre a vida e a morte da pessoa. Então, realmente você que está assistindo a gente e é portador de diabetes, cuide-se. Você que conhece alguém, é possível que você tenha um amigo, um familiar que tenha essa doença, passe essas informações para que realmente essa pessoa tenha o tratamento correto e adequado para ter uma qualidade de vida. A gente, pelos estudos, sabe que a diabetes não tem cura, mas ela tem tratamento. Tem tratamento. Exatamente. E o tratamento é muito eficiente. Se a pessoa estiver disposta a se manter dentro do tratamento, é muito eficaz. Perfeito. Gente, esse foi o nosso episódio dessa semana. Valeu, Magali, obrigado. E semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre alguns mitos que existem com relação à podologia. Fique ligadinho, semana que vem você vai saber o que é. Algum recadinho especial? Quem tiver alguma pergunta pode mandar aí. Teria um prazer imenso em responder. Se eu não souber, vou pesquisar para responder da melhor maneira possível. Com certeza. E é isso, gente. Muito bom realmente a gente estar aqui. Espalhe essa novidade aí do podcast da Magali para todo mundo que você conhece. Mande suas perguntas, mande suas dúvidas e que você tenha uma semana muito bacana e que as coisas deem certo para você, beleza? Abração. Beijo, gente. Tchau, tchau.